O crime de estupro está descrito no artigo 213 do Código Penal e ele se refere a uma prática social que não mais na forma da lei atual, desde que foi alterada pela lei 12.015 de 2009, não mais representa somente a agressão praticada contra a mulher. Antes da vigência da lei 12.015 de 2009, o estupro ele era o ato praticado contra a mulher consistente na cópula vagínica, ou seja, a penetração do pênis na vagina. E aí efetivamente era um crime que tinha como vítima exclusivamente mulheres, ao passo que o atentado violento ao pudor descreveria práticas sexuais diferentes da conjunção carnal, ou seja, o sexo anal, oral, ou qualquer outra modalidade, como por exemplo a masturbação imposta, obrigada, por meio de violência ou grave ameaça, ou mesmo toques ou beijo lascivo, segundo parte da doutrina. A configuração atual do artigo 213 do Código Penal descreve a conduta de estupro nos seguintes termos: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, pena, reclusão de 6 a 10 anos. Eu quero chamar a atenção nesse primeiro momento para o verbo núcleo do tipo, ou seja, o constranger. Normalmente, na linguagem corrente, nós usamos a palavra constrangimento para descrever uma vergonha, uma humilhação ou uma situação social desagradável. Mas no caso do artigo 213, o verbo constranger significa impor, significa obrigar, ou seja, obrigar alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou seja, cópula vagínica, ou praticar qualquer outro ato libidinoso, desde uma palpadela no corpo sem o consentimento, e esse ato autorizado de forma forçada pela vítima, portanto consentimento inválido, mediante a violência ou a ameaça grave, né? Nesse caso, nós temos aqui efetivamente um delito que não necessariamente deixa vestígios. É claro que a cópula vagínica frequentemente pode deixá-los quando forçada, a penetração anal pode deixar vestígios, mas efetivamente nem todas as práticas libidinosas poderão deixar vestígios, vez que a vítima pode, por exemplo, ser agarrada fisicamente e obrigada efetivamente a se deixar apalpar, o que não configuraria necessariamente o delito de lesões corporais ou não deixariam vestígios detectáveis no corpo da vítima. Fora os problemas que nós já tratamos no âmbito geral no nosso vídeo anterior, quando falamos sobre as dificuldades periciais nesse tipo de delito. Com efeito, o crime de estupro ele não é um crime hoje que se pratica efetivamente somente contra mulheres do ponto de vista da sua configuração legal. Muito embora nós saibamos, por uma amostragem, que as vítimas mulheres são muito mais frequentes, sobretudo por causa da nossa cultura social, que por muitas vezes chega a naturalizar esse delito como algo, não como algo tolerável, mas como algo compreensível, muitas vezes atribuindo à própria vítima a responsabilidade pelo crime que sofreu. Nos delitos de estupro, nós temos que considerar também outras modalidades de crime que podem ser mais graves conforme a intensidade da violência que a vítima tenha sofrido. Por exemplo, quando nós estamos tratando do estupro em cuja violência resulta em lesão corporal de natureza grave, ou ainda quando a vítima é maior de 14 anos e menor de 18 anos, nós temos que a reprimenda é mais grave, ou seja, a pena é de reclusão de 8 a 12 anos. E quando da conduta resulta a morte da vítima, a pena é de reclusão de 12 a 30 anos. Efetivamente, nós estamos falando aqui de uma modalidade de estupro quando o consentimento é forçado a partir da violência ou da grave ameaça, e, portanto, o consentimento é inválido. Daí que muitas vezes, efetivamente, a pergunta que se faz em âmbito de delegacia de polícia ou mesmo nas audiências judiciais é se a vítima tentou ou não resistir à agressão, o que me parece ser bastante complicado do ponto de vista da realidade desses crimes, pois muitas vezes uma ameaça velada é suficiente para configurar o crime de estupro. Agora, é importante considerar que a capacidade de resistência da vítima nesses crimes ela é muito reduzida, sobretudo porque são crimes que são praticados covardemente, quando a vítima se encontra sozinha, ou mesmo quando o agente o pratica com concurso de uma ou mais pessoas, efetivamente assim reduzindo a capacidade de resistência da vítima. A esse respeito, inclusive, eu quero chamar a atenção para o fator etário, pois quando a prática sexual se configura com menor de 14 anos,
nós não estamos mais diante do estupro do artigo 213, mas do estupro de pessoa vulnerável, ou seja, pessoa que não teria sequer a capacidade de consentir com a prática do delito, que nós trataremos mais aprofundadamente no próximo vídeo. Ainda com relação ao estupro, é importante que nós consideremos, do ponto de vista das alterações legislativas, que a lei, me perdoem, eu estou localizando aqui, que a lei 13.718 de 2018, ela modificou a natureza jurídica da ação penal no crime de estupro, tornando esse crime um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, num primeiro momento, na evolução histórica desse delito, ele era um crime de ação penal privada, ou seja, o processo criminal ocorria às expensas da própria vítima. Depois ele passou a ser um crime de ação penal pública condicionada à representação, e agora, na forma do artigo 225, com a redação dada pela lei 13.718 de 2018, passou a ter a seguinte configuração: nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 desse título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada, ou seja, não é mais uma faculdade da vítima ter o seu agressor processado ou não, muito embora a ausência da vítima na repartição policial para produzir os exames no tempo hábil ou mesmo o seu silêncio possam efetivamente inviabilizar a persecutio criminis nos casos do delito de estupro. Nós temos também algumas causas de aumento de penas gerais que são tratadas no artigo 226. A pena é aumentada, da quarta parte, se o crime é cometido no concurso de 2 ou mais pessoas. Ou 2, da metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Esse inciso 2 ele vem de uma demanda social no seguinte sentido: ficou evidenciado que, ao contrário do que se pensava ou do que se propagava, o crime de estupro ele acontece no âmbito doméstico ou no âmbito de pessoas relacionadas à vítima com muito mais frequência do que com completos estranhos. E nesse sentido, também convém aplicar aqui as causas de aumento de pena referidas no inciso 4, também incluídos pela Lei 13.718 de 2018, que aumentam as penas de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado. A linha A, mediante concurso de 2 ou mais agentes, e aqui a gente vai ter efetivamente, nesse caso, uma causa de aumento de pena de 1/3 a 2/3, e aqui efetivamente se tratando de uma legislação mais nova do que aquela do inciso 1º do artigo 226, ela que se aplica, ainda que mais grave. Ou o estupro dito corretivo, a linha B, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Infelizmente, as pessoas ainda tendem a acreditar que a homossexualidade, sobretudo feminina, é falta de sexo com homens ou com qualquer outro tipo de contato com o sexo masculino. E esses heróis que tentam efetivamente converter as pessoas a uma heterossexualidade imaginária e recorrem com esse pretexto à prática do estupro, mereceram por parte do legislador uma reprimenda maior na forma do inciso 4, a linha B do Código Penal.